Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma aula de resolução ou resoluções de exercícios sobre limite. Esse aqui são os últimos exercícios que estavam no simulado que eu enviei para os meus alunos e você que está acompanhando as aulas de limite pode ver os enunciados aqui e treinar em casa. Então, para eles corrigirem, verem onde erraram e onde acertaram, eu vou resolver essas questões agora. Vamos lá? Pessoal, observando então, esse exercício aqui que tem análise de um gráfico, ó. Só que falta terminar uma parte dele aqui, deixa eu terminar. Perfeito, agora eu terminei a parte que faltava. Então o nosso gráfico é assim, ó. Aqui no ponto -2 e 1, bolinha fechada, aí nós podemos dizer assim que tem uma parábola com concavidade voltada para baixo, passando aqui no 3, e aqui no ponto 2 e 1 positivo, bolinha aberta. Daqui para frente, aí nós temos uma função afim que cresce assim. E nós temos o ponto 2 para x, 4 para y que está aqui. Eu vou colocar o nome desse ponto aqui de P, mas não precisa. Vamos fazer uma análise agora da pergunta. Determine o limite da função quando x tende a 2. Esse aqui é um exercício simples, bem fácil de fazer, mas que alguns alunos erram. Observe o seguinte, ó. Eu vou escrever com bastante calma. Imagina que você tem um limite quando x tende a 2 pela esquerda dessa função aqui f de x. Então, quando você está se aproximando do 2 pela esquerda, você vai chegar muito perto do 2 e procurar o gráfico. Você vai encontrar o gráfico aqui e vai refletir ele aqui no eixo y. E você vai observar que o valor está muito perto do número 1. Então, você vai colocar o limite da função f de x quando x tende a 2 pela esquerda é 1. Vamos ver o que acontece, o limite da função x tendendo a 2 pela direita da função f de x. Bem, agora nós vamos pegar outra cor de giz. Ó, eu estou me aproximando do 2 pela direita. Como eu me aproximo do 2 pela direita, eu chego muito perto do 2 aqui, sobe, ó. Ó onde está o gráfico aqui, aí você reflete de novo, ó. Aqui de novo, muito perto do 1. Então, o limite da função, quando x tende a 2, pela esquerda ou pela direita, dá 1. Se os limites laterais são iguais, então o limite da função, quando x tende a 2, é 1. Então, você vai colocar lá, resposta, limite, quando x tende a 2, seja pela esquerda, seja pela direita, da função f de x é igual a 1. Agora, observe que essa informação aqui, que eu vou destacar, ó, limite da função f de x quando x tende a 2 é 1. Veja que o x está tendendo a 2, ou seja, ele se aproxima do 2, se aproxima muito, muito, muito mesmo. Só que ele nunca assume o valor 2, x nunca é 2. Então, o limite da função é 1. Agora, se eu perguntasse para vocês, nesse mesmo exercício assim, ó, determine o limite da função quando x tende a 2, e aí colocasse lá, e calcule f, calcule não, né? Ah, tá bom, vou colocar aí, calcule. E calcule f de 2 mais o limite, quando x tende a 2 da f de x. Então, eu fiz uma questãozinha de prova aqui, ó. O limite da função f de x quando x tende a 2, nós já vimos quanto que é. Limite da f de x tende a 2 é 1. Então, quer dizer que no lugar desse pedacinho aqui, ó, o valor numérico é 1. Tá, mas e quanto que é f aplicado em 2? Tem aluno que acha que a f aplicada em 2 também é 1, porque o limite quando x tende a 2 dá 1. Mas não é. Se você olhar no gráfico, quando x é 2, o próprio 2, olha lá em cima, ó, bolinha aberta, passa direto, ó, passa direto, aqui. Quando você tem o x igual a 2, a função vale 4. Então, f de 2, vou colocar aqui, ó. Está passando um carro de propaganda aí, ó. F de 2 é igual a 4 e o limite, quando x tende a 2 da função f de x, é igual a 1. Nessa conta aqui,
nós teríamos, eu vou colocar uma setinha aqui implicando, 4 mais 1 igual a 5, beleza? Então, observando o gráfico, nós temos que, nesse caso, os limites da função, quando tendem a 2, é diferente da f calculada no próprio 2. Isso quer dizer que a função não é contínua nesse ponto, mas é um assunto para mais para frente, continuando aqui na playlist, beleza? Feito essa questão, vamos agora então para a última questão do simulado, que foi um simulado razoavelmente tranquilo. Acompanha aí, ó. O limite da função y igual a x, quando x tende a 12 é... Bem, o que você tem que lembrar inicialmente é o seguinte, escrever y igual a x é equivalente a escrever f de x igual a x, correto? É a mesma coisa. Agora dá uma olhada aqui, se eu pegasse essa escrita e transformasse em símbolo matemático, então seria assim, ó, limite quando x tende a 12 de uma função qualquer f de x, certo? Seria isso. Só que nós já sabemos que a nossa função f de x é o próprio x. Então, seria limite quando x tende a 12 da função f de x, que é o próprio x. E quanto que vai dar isso? Observe aqui, você tem que o x está se aproximando do 12, está tendendo a 12, ou seja, o x ele está tão perto do 12 quanto você queira. Ele está tão perto, mas tão perto, mas tão perto, é tipo 11,999999999 ou 12,0000000001. Ele está tão perto, mas tão perto que você vai considerar que o limite de x, quando x tende a 12, é 12. Beleza? Bem tranquilo isso, né? Ó, só para não ficar muito assim, vamos fazer um gráfico aqui também, tá? É muito importante saber observar as funções através dos seus gráficos, beleza? Então, olha aqui, ó. Se eu tenho a função do tipo y igual a x, eu tenho que lembrar que essa aí é a função identidade, que ela tem essa característica aqui, ó. Tá? Então, se aqui é 1, aí sobe, bate no gráfico, aqui também é 1. Vamos supor, ó, sem escala, não estou olhando as escalas, tá? Se aqui porventura for o 3, bate no gráfico, vem para cá, e é o 3 também, certo? Vamos supor que aqui longe é o 12, ó, 12. Aí bate no gráfico, vem para cá, e 12. Agora, ó, observe se eu me aproximar do 12 pela esquerda. Me aproximei do 12 pela esquerda. Sobe, bate no gráfico, encontrei alguém muito perto do 12, só que menor que o 12, tipo 11,999999. Se eu me aproximar do 12 pela direita, sobe, bate no gráfico, vem aqui, desce não, né? Vem aqui no eixo Y, encontrei alguém um pouco maior, mas bem pouquinho maior, é tipo assim, 12,00000001. Veja que essa diferença, então, é significativa. Nós estamos considerando que quando o x tende a 12, a função também tende a 12, tá? Também tende. Os dois estão tendendo a 12, beleza? Pessoal, muito obrigado. Finalizamos, então, as resoluções da questão do simulado. E é lógico que eu vou mandar mais exercícios para vocês treinarem e a provinha bem tranquilo. Beleza? E para você do YouTube que está acompanhando as minhas aulas, muito obrigado pela atenção, bons estudos e até o próximo vídeo. Fui!